rapaziada, Léo Lins, pelo jeito, vai de prisão. Esse é um vídeo que me deixa bem dividido, porque por um lado eu entendo que são só piadas e é graça e tudo mais, mas por outro lado eu entendo o quanto uma piada pode naturalizar um ódio ou transformar aquilo em algo mais aceitável socialmente. Mas bom, gostaria de dar boas-vindas à nossa nova editora, a Rui. Ela vai cuidar aqui da edição e das thumbs de um vídeo por semana, então seja muito bem-vinda. E vamos lá, então, para a leitura da situação inteira. A pedido do MPF, o humorista é condenado a 8 anos de prisão por falas preconceituosas. Vídeos com comentários discriminatórios contra diversas minorias teve mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal condenou um comediante a 8 anos e 3 meses de prisão, em regime inicialmente fechado por proferir discursos preconceituosos contra diversos grupos minoritários em uma apresentação divulgada no YouTube. O réu também terá de pagar multa equivalente a 1.170 salários mínimos em valores da época da gravação e indenização em 303,6 mil por danos morais coletivos. Cabe recurso contra a sentença. Vamos lá. É um pouco exagerado, né? Botar o cara na prisão por 8 anos e fazer ele pagar multa e tudo mais por piada é bem exagerado, mas como eu falei anteriormente, a piada ela pode sim ser um caminho para naturalização de algumas violências e de algumas falas e de coisas desse tipo. Não é à toa que a gente vê que os Red Pills começaram como piada e hoje tem gente que realmente defende isso, tem gente que realmente tá nessa brisa. Então é um pouco complicado da gente falar disso porque a gente entra num lugar de... Pô, nós sabemos qual é o conteúdo do Léo Lins, nós sabemos qual é o tipo de humor que ele faz, nós sabemos o tipo de produção que ele costuma fazer nesse aspecto. Não é surpreendente pra ninguém, absolutamente ninguém, que o Léo Lins tá fazendo piada com minoria. É esperado já, na verdade. A gente olha, Léo Lins, a primeira coisa que vem na cabeça é, ele vai zoar gordo, ele vai zoar negro, ele vai zoar LGBT, ele vai zoar cadeirante, ele vai zoar não, ele vai zoar tudo. E é irônico um pouco também da gente que tá na internet fingir que nós não gostamos desse tipo de piada. Eu não gosto do tipo de humor dele porque eu não gosto das construções de piada do Léo Lins. Parece que é um pouco feito pra chocar, né? Nesse sentido, eu caio um pouco mais pro lado do South Park da parada, que é uma construção narrativa maior e tudo mais. Mas assim, eu fico olhando essa situação inteira e falando, pá, é muita grana, muito tempo pra uma coisa que talvez nem seja tão séria assim. Mas vamos ler o resto. O vídeo produzido em 2022 mostra um show no qual o humorista fez uma série de declarações contra negros, idosos, obesos, portadores de HIV, homossexuais, indígenas, nordestinos, evangélicos, judeus e pessoas com deficiência. Em 2023, em agosto de 2023, quando a veiculação no YouTube foi suspensa por decisão judicial, a publicação já tinha mais de 3 milhões de visualizações na plataforma. Eu teria um problema genuíno com o Léo Lins nesse sentido se ele estivesse zoando só um grupo de pessoas, se ele estivesse zoando só negros, por exemplo, ou zoando só LGBT... Meu gato. Só negros, ou só LGBTs, ou só uma minoria. Aí sim eu acho que a gente poderia pensar em alguma coisa no sentido de discurso de ódio, em alguma coisa no sentido de gato na frente da câmera. A gente poderia pensar em alguma coisa desse tipo, mas como a piada é generalizada, eu vejo menos como um ódio genuíno sendo gerado do que qualquer outra coisa. Parece que ele acha que é só piada, o que é um problema também, porque a gente tem o Léo Lins em podcast falando de piadas são como agulhas pra quebrar e furar suas bolhas. Eu não lembro se foi em podcast ou no short deles, mas vai tá aí. A agulha pode estourar o seu mundo de fadas e a proteção da sua frágil bolha. Eu apenas forneço a agulha, você usa como quiser. Tu tá te levando a sério ou não? Suas piadas são sérias ou não? Falta um pouco de postura, inclusive do próprio Léo Lins, no sentido de as minhas piadas não são sérias, as minhas piadas são piadas, as minhas piadas são só gracinha. Mas se ele fala que tá lutando por liberdade de expressão, que tá lutando por questões políticas enquanto faz esse tipo de piada, é nítido que vão levar as piadas dele a sério. Então eu acho que é uma questão aí de posicionamento e posicionamento de imagem. Precisa se tomar uma decisão de eu vou ser só um humorista ou eu vou ser um político, eu vou
fazer piada o tempo inteiro que pode ser entendido de outra forma, ou eu vou falar que tô lutando por uma causa? Porque no fim do dia, mesmo que eu entenda que são coisas distintas, o público talvez não entenda. E o público talvez até, de alguma forma, ache que esse tipo de coisa é legal e que esse tipo de discurso é legal. A gente tem que lembrar também de quem foram as últimas pessoas a falar de liberdade na expressão na internet. Um deles até teve que abaixar o braço. Então essa questão de liberdade da expressão também, a gente vê muito associada a uma pauta de direita. Não à toa que a gente tá vendo vários canais mais à direita do YouTube, ou completamente de direita, 100% ao lado do Léo Lins nessa parada, falando que é um super absurdo, que é uma super falta de realidade, que estão punindo ele por nada, e quando não é por nada, né? É uma questão importante aqui. Mas bom, a disponibilização do vídeo pela internet e a grande quantidade de grupos sociais atingidos pelas supostas piadas foram fatores que a Justiça Federal considerou para aumentar a pena aplicada ao comediante. A decisão também apontou como agravante o fato de as declarações terem sido feitas em um contexto de descontração, diversão ou recreação. Ao longo do show, o réu admitiu o caráter preconceituoso em suas anedotas e demonstrou descaso com a possível reação das vítimas e afirmou estar ciente de que poderia enfrentar problemas judiciais devido ao teor das falas. Então, ele olhou e falou, eu peito. Então peita, né? Eu acho que é uma questão importante aqui. Se ele tá falando eu peito, eu peito. Não tem muito que a gente discutir aqui. Propagação de violência verbal. A sentença da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo destaca que conteúdos como a apresentação do réu estimulam a propagação de violência verbal na sociedade e fomentam a intolerância. Segundo a decisão, atividades artísticas de humor não constituem passe livre para o cometimento de crimes, assim como a liberdade de expressão não é pretexto para o proferimento de comentários odiosos, preconceituosos ou discriminatórios. A grande questão para mim aqui é o lugar do que está sendo dito. Eu não acho que teria um problema se o Léo Lins estivesse fazendo essas piadas na Paulista, na noite, num show que as pessoas estão indo e sabem que vão ouvir esse tipo de piada, sabem que vai ouvir esse tipo de coisa. Mas tava no YouTube. E o YouTube não tem esse filtro de lugar, de horário, de tudo mais. Você pode acessar a absolutamente qualquer momento. Pra mim, a grande questão aqui não é a piada, mas sim onde ela tá sendo feita. Mas sim onde ela tá sendo colocada. E no YouTube não tem esse controle. Seria completamente diferente se ele estivesse fazendo isso num palco à noite pra um público que sabe que aquele tipo de piada vai vir porque está acostumado. O que também é diferente das fritadas, das gongadas, desses negócios que fazem humor em cima, muitas vezes, de insegurança das pessoas. Porque quem tá ali e quem tá assistindo aquilo sabe exatamente o que é aquilo. E com o Léo Lins, não necessariamente. Mas bom, vamos terminar de ler. O exercício da liberdade de expressão não é absoluto nem ilimitado, devendo se dar em um campo de tolerância e expondo-se às restrições que emergem da própria lei, ressaltou o texto. No caso do confronto entre preceito fundamental de liberdade de expressão e os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica, devem prevalecer os últimos. As condutas do réu se enquadram nas leis... A tramitação do processo teve início na Justiça do Estado de São Paulo, mas em abril, em 2024, passou para a esfera federal e por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, a pedido da defesa, na época, o MPF ratificou a denúncia do Ministério Público Paulista e a Terceira Vara Criminal Federal determinou a instauração da ação penal. Ação penal sobre número... Pra eu concluir minha linha de raciocínio aqui, pra ficar uma coisa mais coesa, mais simples e mais prática. Eu acho que, de alguma forma, a galera tá perdendo a mão nesse quesito. A galera tá perdendo a mão e, porra, o cara é humorista, tá ligado? Se o humorista não pode cutucar vulnerabilidades sociais e não pode cutucar grupos e não pode cutucar as coisas, como que fica nesse sentido? Qual é o papel do humorista, então? O humorista não tem, via de regra, o papel de agradar um público ou agradar uma minoria ou ao governo, seja lá quem for. Ele tá ali pra passar a mensagem dele, como todo artista, músico, ator, youtuber, streamer, enfim, seja lá o que for. E também pra fazer as pessoas rirem. Então eu acho que 8 anos de cadeia pra um cara que tava fazendo piada é um pouco demais, assim. Eu acho que se fosse uma multa, sabe, fosse só a multa, ou fosse, enfim, alguma coisa nesse sentido, seria um melhor uso
né, do poder público seria um melhor uso da justiça, por assim dizer, do que necessariamente colocar o cara na cadeia por fazer gracinha. A gente tem aí o bagulho do INSS rolando solto e a gente não vê acontecer nada. A gente tem crimes na internet de gente que fala com piticos, né, menores de idade, e a gente não vê acontecer nada. A gente vê famosos fazendo merda pra caralho e não acontece nada. É um pouco estranho pra mim quando é só o Léo Lins, que já teve problemas anteriormente com a justiça, que tá sendo visto por essa lente. A impressão que pode dar, de certa forma, é que tá havendo ali uma perseguição. Que tá havendo ali alguma coisa contra ele per si, né? Contra o humor dele, contra ele, contra a construção dele. Mas, por outro lado, eu entendo que essas piadas que ele faz naturaliza algumas violências que são cotidianas, naturaliza comportamentos que não deveriam ser naturalizados, né? O discurso de ódio, ele não vem necessariamente de cara como discurso de ódio. E essa defesa dessa liberdade de expressão, tudo mais acima de tudo, a gente sabe aonde deu. A gente viu o que aconteceu com o Monark. Agora o cara é terraplanista e tá chamando o Petri de bizarro, de maluco, de bitolado, seja lá o que for. Então é um pouco complicado, assim, um pouco fora da realidade. Tá completamente desproporcional. Eu não sou contra ele ter que pagar alguma multa, alguma coisa do tipo, mas eu também acho que botar o cara na prisão é um exagero genuíno da situação. No mais, é isso. Eu gostaria de agradecer a absolutamente todos os membros e a gente se vê no próximo vídeo.